Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse espaço que nasceu do meu desejo de conversar com o coração. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Joelma Pereira, pernambucana de Serra Talhada, tagarela de boca nos cotovelos, um caos humano em constante reinvenção. Protagonizei esse espaço chamado Faloterapia, que agora chega mais livre, mais íntimo, mais honesto. Sozinha ou bem acompanhada, toda semana eu apareço por aqui com reflexões sobre a vida real. Dessas que doem, curam e às vezes só querem ser sentidas, ouvidas. Aceita uma passagem para essa loucura emocional com afeto? Vem, eu já vou te cativar. E hoje, retomando esse caminho que é o Faloterapia, esse projeto que é tão bem quisto por mim e que já foi bastante acompanhado por muitas pessoas que me seguem no Instagram, que acompanham o podcast nas plataformas onde eles estão disponíveis, no YouTube, no Spotify, no Amazon Music e no YouTube Music. Eu quero dizer para vocês que eu estou retomando. Podem observar que retomando um pouco tímida, que à medida que eu estava criando os episódios anteriores há 1 ano e meio atrás, onde lá eu parei, eu já vinha criando, né, um hábito, eu estava mais desinibida, né? E nesse processo de pausa, em virtude da maternidade e também de muitas outras coisas que aconteceram na minha vida, eu precisei, né, dar esse tempo sem criar novos episódios, apesar de já existir aí disponível 45 episódios com temas variados, para que vocês possam ouvir. O Faloterapia agora está começando mais uma vez, em passos de formiguinha, mas muito forte, como sempre foi, tanto quanto a sua criação, quanto o meu acreditar de que é um projeto grandioso. E, como eu estava falando para vocês, esse espaço nasceu do meu desejo de conversar com o coração, de fato. E hoje, mais do que nunca, né, ele se torna um lugar de acolhimento, não só para mim, mas também para você que de repente possa estar se sentindo só e que esse programa, essa forma que eu utilizei para abordar e trazer assuntos delicados, lançar luz a alguns assuntos, possa também te acolher e que você possa não se sentir tão só. Vocês ouviram, sem sombra de dúvidas, a abertura desse programa, mas eu quero me apresentar. Eu sou Joelma, né? Eu sou assistente social, sou nordestina, sou especificamente do estado de Pernambuco, a cidade de Serra Talhada, e esse processo de construção do Faloterapia e nessa retomada vocês vão ouvir episódios mais livres, episódios mais reais, não que os demais não tenham sido, mas nessa temporada eu vou focar em trazer para vocês algumas temáticas voltadas especificamente a mim, sou criadora do Faloterapia. Eu acredito que o tema desse episódio, né, o reconhecimento do adoecimento e o diagnóstico da depressão já devem ter sugerido para vocês alguma coisa. E aí, sem pressa, né, sem uma exigência muito grande de perfeição para que esse episódio chegue até vocês, né? E para que ele seja de fato autoral e com imensa assim, sinceridade em relação a essa temática que eu quero abordar, que eu quero lançar luz. Abrir minha caixinha de Pandora, minha caixa preta, para que eu possa trazer da melhor forma a abordagem desse assunto, que é de extrema importância e relevância em todos os aspectos sociais. Então, antes de fato nos direcionarmos para o episódio dessa semana, eu gostaria de resgatar para vocês, né, o nome Faloterapia, o porquê do nome Faloterapia. Sempre que vocês me observarem olhando aqui pro lado, eu tô aqui olhando para minha colinha, tá certo? Tá aqui diante de mim. Então, eu quero dizer para vocês que ainda não conhecem o Faloterapia, e até para os que já acompanham, né, esse resgate do nome Faloterapia é interessante, porque é um trocadilho que no momento em que eu estava pensando em um nome para esse programa, me surgiu Faloterapia. Eu digo, poxa, casa muito com o que eu acredito, casa muito com o que eu quero que seja esse programa, que essa abordagem
alcance as pessoas, de que forma que essa abordagem deve chegar para as pessoas. Então, assim, para quem sabe, né, eu já acompanho faloterapia, sabe que eu sou uma defensora, assim, ferrenha da busca pela saúde mental, né, por estar em sintonia consigo mesmo. Então, eu sempre falo, né, sobre os cuidados da mente, e é por isso que eu venho abordar esse episódio e essa temática agora no mês de setembro, né? Que nós, nesse mês de setembro, temos a campanha do Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio. E aí, eu digo, por que não, né? Abordar essa temática, por que não abrir minha caixinha preta e falar sobre esse assunto que me atravessa, que tem tomado proporções imensas na minha vida, na minha família. E aí, o faloterapia é esse espaço para isso. E aí, como eu estava bem dizendo, o faloterapia, esse nome faloterapia, é um trocadilho engraçado. O falo, ele vem do termo do latim do phallus, né? Que ele é utilizado para se referir ao genital, né? E aí, ele vem da ideia de Freud, né, da psicanálise, e que coloca, né, o órgão, a genitália, tanto a feminina quanto a masculina, como centro da atenção do indivíduo. E aí, eu disse, é interessante, porque eu associo o falo à busca da audiência, tanto da feminina quanto a masculina, né? Eu quero ter aqui essas audiências. E aí, não vou adentrar nessas questões de gênero, eu quero alcançar pessoas que se sintam acolhidas com o conteúdo que eu vou trazer aqui, com a forma com que eu abordo, com a forma com que eu trato. Então, tudo que se relacionar ao que eu falo e o que eu vou fazer aqui nesse espaço, que seja a melhor forma de alcançar as pessoas que tenham interesse por esses conteúdos. E tem também o falo, né? Ele tanto traz essa ideia da psicanálise, do falo, da psicanálise de Freud, como também o falo do falar, o desabafo, a troca de ideias, né? A troca de experiência, a possibilidade que nós temos de falar e nos escutar e elaborar melhor qualquer que seja o conteúdo. De repente é algo que nos atravessa ao longo da vida e que nos provoca um trauma e que no processo do falar a gente desenvolve uma forma de lidar da melhor forma com aquele assunto. Então o falo vem dessas duas ideias, tanto da busca pela audiência de todos os públicos, como também do falo que vai nos ajudar a transmitir, a reduzir cargas mentais, físicas, que a gente adquire ao longo do tempo, por muitas vezes silenciar. Então, bora falar. E o terapia é ainda dessa proposta, né, do ser terapêutico da fala, né, a terapia, que não é terapia, mas é terapêutico, pronto, do terapia mesmo, o momento em que nós falamos, né, inicia-se um processo de cura, porque é isso que acredita a psicanálise freudiana, que à medida que você vai falando, você também adentra num processo de cura. Então é nesse sentido, tá? Então eu acredito nisso. Eu creio, sinceramente, que o faloterapia, né, à medida que eu for gravando novos episódios durante esse período, vai trazer para mim esse processo, tanto de me escutar, como também de ajudar no processo de cura, tá? Eu estive dando uma pausa, né, 1 ano e 5 meses sem gravar o faloterapia, em virtude da maternidade, de muitas outras questões que me atravessaram ao longo desse 1 ano e meio, né? Eu parei de gravar. A última vez que eu gravei um episódio do Faloterapia que falava sobre a psicologia perinatal com uma amiga lá de Serra Talhada, eu tava com 9 dias de cesariana. E nesse dia, eu cheguei no ápice do meu cansaço físico e mental, porque você com um bebê amamentando, cirurgiada. E naquele momento, estava só eu, a minha filha mais velha e um bebê em casa. Eu não estava com outra rede de apoio, porque meu marido trabalhava fora, estava em outro estado. Então, eu disse, não, eu tenho que parar, porque eu tô me exaurindo, eu não tô conseguindo produzir. E a real é que
no puerpério, o segundo puerpério que eu passo, eu me conheço, eu sei como eu fico, eu não fico com a minha plena capacidade de elaboração de argumentos, do diálogo, de escrever. Então eu digo, não, eu preciso me dedicar a essa fase que a minha filha precisa muito de mim. E aí foi o último episódio. E com muita consciência, sem culpa, eu digo, eu preciso dar a pausa que eu preciso. E aí muitas coisas aconteceram nesse período. Meu marido veio embora, eu fui chamada para uma vaga de emprego no estado do Pará, vim embora deixando as minhas crias e o meu marido lá no estado de Pernambuco. Eu passei 2 meses e pouco aqui no estado do Pará, onde eu resido hoje, sem a minha família, né, nesse novo desafio de trabalho. E só depois minha família veio e hoje está aqui comigo. E eu precisei me dedicar a esse novo trabalho, que era um desafio imenso, né? Uma oportunidade maravilhosa de crescimento profissional e pessoal, obviamente. E aí eu precisei me dedicar. E em meio a tudo isso, eu adoeci, não fiquei muito bem de saúde, ainda estou me tratando. E é essa abordagem que eu quero trazer para vocês aqui. Que na verdade, hoje, aqui, eu gostaria de não ter um roteiro específico, mas eu precisava organizar minhas ideias. Por isso que de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui pro lado, né? Mas eu quero que seja de fato uma conversa, não seja um texto lido. Então eu topifiquei aqui o que eu pretendo desenvolver de diálogo com vocês. Depois de passar desse tempo, né, que eu fiquei sem produzir o Faloterapia, e agora retomando, nesse mês de setembro especificamente, que se volta à saúde mental, né? A campanha de prevenção ao suicídio, eu acho que agora é a hora que eu preciso falar sobre esse assunto, né? Eu poderia florear, dar um arrodeio, eu contextualizei aqui o que é o Faloterapia, mas essa temática eu quero ir de fato ao ponto, não quero ir a rodeios e também não quero que sejam episódios imensos. Então vamos lá direto ao ponto. Eu quero dizer para vocês, né, que nesse ano de 2025 eu fui diagnosticada com depressão. E aí, é isso. Eu sabia que isso ia acontecer, que eu ia me emocionar, porque essa é a primeira vez que eu publicamente falo sobre esse assunto. Eu conto nos dedos as pessoas que sabem, e o que mais me dói é que, por ser uma pessoa que é esclarecida e que não deixou que a doença lhe abatesse 100%, eu silenciei. Eu estava tão frágil, adoecida, que eu não tive coragem de falar para muita gente, porque eu não queria encarar as críticas. É muita desinformação em torno dessa doença e falta de vontade também das pessoas em lerem. As pessoas, em sua maioria, eu não vou generalizar, muitas das pessoas elas têm tempo de sobra para ver vídeo no TikTok e rir de meme no Instagram. Mas quando se trata de uma doença ou da dor do outro, pouco eles se importam em pesquisar antes de fazer qualquer que seja o comentário. Então eu precisei me fortalecer para vir aqui e conseguir falar sobre esse assunto. E aí, gente, eu precisava me fortalecer para conseguir falar sobre esse assunto com vocês, porque é um assunto que ainda me dói. Eu estou convivendo com depressão, não estou curada. Eu estou em processo, na verdade, de tratamento, mas me sinto mais fortalecida pelas escolhas que eu tive, que foi de me informar, de buscar o médico, de buscar alternativas de tratamento, que não só os fármacos conhecidos no mercado para tratar essa doença. E esse é um processo muito individual. Cada pessoa, de acordo com o seu entendimento, com o seu conhecimento, crenças, valores, vão buscar ajuda, né, de acordo com esse contexto, né? Eu penso que quanto mais esclarecido, mais se busca informação, mais fácil de lidar com qualquer que seja a situação. Seja com você ou seja com alguém seu, da sua família. E aí, sim, eu fui diagnosticada com depressão e desde então não tem sido fácil. E o que é que eu aprendi nesse processo? Que muito se esconde
atrás de sorrisos, assim, que você passa a torná-los treinados, sorrisos treinados e um humor que esconde o sofrimento. Eu sempre fui essa pessoa que a graça, a brincadeira, a descontração escondeu muito minha dor, né? E relevem, né, os engasgos, o nó na garganta, porque como eu falei pra vocês, não é porque eu tô trazendo esse assunto aqui que ele é fácil de lidar. Não. Ainda dói muito por tudo isso que eu falei pra vocês e porque eu não tô curada, eu tô em processo de tratamento, mas muito consciente do que é a doença. Não é fácil carregar esse peso. É justamente esse atravessamento que me inspira a criar essa temporada, mesmo ainda muito dolorida. Mas eu quero lançar luz. Porque eu sou uma pessoa que acredito muito na informação e na educação. E eu gostaria muito que se alguém que estiver aí me ouvindo nesse momento estiver passando por essa situação, ou que tem alguém que você reconheça que possa estar passando por isso, que vocês possam ser veículo, não necessariamente eu, mas o veículo de informação, sabe, para essas pessoas, para que elas possam se resgatar desse fundo do poço, que é a depressão. Eu quero dizer para vocês que se escutem também, se sintam, porque a instauração da depressão ela é muito silenciosa. Não necessariamente você consegue identificá-la nos primeiros sintomas, né? E eu quero contextualizar para vocês esse meu processo de diagnóstico, da aceitação da doença em todos esses episódios, né? Que eu vou construir ao longo dessa temporada, em 4 episódios, né? Que o processo de autoconhecimento e acolhimento é primordial para que haja uma efetividade no tratamento, né? Que a medicação, ela ajuda, mas você precisa se conhecer e também conhecer a medicação que você vai usar para que ela possa lhe ajudar. E eu digo para vocês porque a gente passa por um processo, mesmo tomando a medicação, num processo de descrença de que ela vai lhe ajudar, né? Porque a medicação ela não faz efeito no primeiro dia que você toma ela. No mínimo você vai ter que passar aí 15 dias tomando essa medicação até ela iniciar os seus efeitos. E muitas vezes os efeitos colaterais dela vêm antes do efeito em cima da doença. Aqui eu pretendo relatar a minha realidade. O que eu citar aqui de exemplos do que eu passei e dos sintomas que eu tive não necessariamente se encaixa a realidade de outras pessoas. Isso aqui não é um manual de diagnósticos da depressão. Não, longe de mim querer fazer isso. Como eu falei pra vocês, isso aqui é autoral, trata-se da minha realidade, da experiência que eu passei e venho vivenciando. Meu objetivo é trazer a público a realidade que eu tenho vivenciado. E aí, eu quero falar pra vocês, né, sobre cuidar da mente, como é viver com depressão e sem perder a fé na vida. Porque essa é uma das coisas que mais me abala ainda hoje. São os momentos que eu perdi vontade de viver. Quem me conhece de longa data sabe que eu sou uma pessoa inquieta. Eu sou de acordar às 4 da manhã cantando e dançando Anitta, sabe? Vai malandra. E também de chegar às 6 da manhã e eu já ter conseguido fazer minha atividade física, ter feito meu café, ter alimentado minhas crias e tá me organizando para ir trabalhar. Outra coisa que eu amo, né? Trabalhar, além da minha família, de tudo isso que eu falei pra vocês, do meu autocuidado, o cuidado que eu gosto de ter com a minha família, fazer essas coisas que eu gosto e ir trabalhar é muito bom. Pra mim, assim, é a minha essência, né? Eu gosto de ler, eu gosto de ambientes com pessoas, sou uma pessoa com limitação de bateria social, principalmente no que se trata do noturno. Eu não sou uma pessoa que consigo passar muitas horas em festa, tá saindo à noite, ter passeios, rolês à noite, não sou muito, sempre fui assim, mas tudo isso se agravou, tudo isso foi acinzentando no processo de adoecimento da depressão. E aí, eu sempre fiz questão de ter acompanhamento psicológico, eu faço terapia,
desde 2017, se não me falha a memória, nesse período. Teve algumas vezes que eu não tive dinheiro para pagar, interrompi o acompanhamento psicológico. Por exemplo, eu precisei, anos atrás, ir ao psiquiatra, fui. Eu não sou uma pessoa que tem um tabu em relação a isso, mas, por exemplo, chegava a data do retorno, eu não tinha o dinheiro para pagar o retorno. Já aconteceu isso. E aí, eu sempre gostei de respeitar os meus limites. E um dos meus grandes limites é não ser uma pessoa que consigo produzir à noite. Chegar em casa ainda e ainda ter 2 filhos para cuidar e tudo mais, você tem que se estender ainda várias horas em uma outra jornada de trabalho, porque a jornada do trabalho, principalmente da maternidade, ela é muito invisível, né? E muito cansativa. E também, assim, houveram, obviamente, mesmo eu sabendo e desejando sempre ter muitos cuidados com a minha saúde mental, haviam vezes que eu não conseguia fazer as pausas que eu desejava para restaurar a minha saúde, para restaurar o meu desempenho no trabalho e tal, né? Mas apesar de tudo, eu passei por esse processo do reconhecimento do adoecimento quando eu comecei essa é a forma que eu observo, né? Cair em falta comigo mesmo. O que era que acontecia? Os meus primeiros sintomas surgiram da seguinte forma. Eu vou elencar aqui pra vocês, né? Primeiro, muitas vezes eu dormia muitas horas, 10 horas, 12 horas, e eu acordava ainda mais cansada. Eu não descansava. Eu passei até insônia. E que insônia era essa? Eu muitas vezes deitava cedo, eu sou uma pessoa de dormir cedo. Quando era por volta de 2 da manhã, eu acordava e eu não conseguia mais dormir. Aí o que é que acontecia nessas madrugadas que eu não dormia? Comecei a comer durante a madrugada. Eu nunca fui uma pessoa de estar levantando à noite para ir ao banheiro, para tomar água, para comer alguma coisa. Nunca fui. Mas nesse processo de adoecimento eu passei a fazer isso. E aí esse comer na madrugada, consequentemente, me trouxe ganho de peso. Comer fora de hora, comer coisas indevidas, porque eu sempre buscava coisas que fosse mais fácil para mim. E o que muitas vezes é mais fácil e a gente tem em casa? Carboidrato. E aí eu passei a sentir dores no corpo e dores nas articulações especificamente. Durante o sono, eu me retraía tanto que eu amanhecia com dor nessa região do quadril e no joelho, que muitas vezes eu tinha dificuldade de ficar em pé logo que eu levantava da cama. Olha que coisa, né? Eu não tinha vontade de sair. Eu já não sou uma pessoa que gosta muito de sair, mas isso pra mim era normal. Eu não tinha problema, só que intensificou a tal ponto de eu dar desculpas. Eu não vou porque eu tenho algo pra fazer, eu tenho um compromisso. Eu não vou porque eu vou ficar com minhas filhas, não tenho com quem deixar, né? Eu tive também nesse período muitos problemas intestinais. Ou eu estava com o intestino solto demais, ou estava preso demais, ou estava muito gasosa. Muitos problemas intestinais eu tive. Eu perdi totalmente o interesse de sair de casa e de socializar. É tão de um jeito que eu sumi das redes sociais. Quem me conhece, quem via nesse processo de criação do Faloterapia, eu sempre estava aparecendo de alguma forma. Fosse um vídeo gravado e editado, há 2, 3 semanas eu estava sempre postando, mas eu perdi completamente o interesse de socializar. Fosse presencialmente, fosse através das redes sociais. Eu evitava responder mensagens dos meus amigos e dos meus familiares no WhatsApp, no Instagram. Eu vivia me culpando porque minha casa vivia desorganizada. E não era desorganizada pouca não, minha gente. Era roupa empilhada no canto, era pia cheia de louça, era bagunça na casa. Porque eu tenho uma criança de hoje, 1 ano e 4 meses, mas ela era bem menor quando eu fui diagnosticada. Então piorava ainda mais. Além da demanda com a criança, as obrigações domésticas, elas minam. Então eu vivia com minha casa desorganizada, apesar de que nesse período em que eu estava mais adoecida, eu tinha sempre o meu marido e a minha filha ao meu lado, me auxiliando, entendeu? Mas uma pessoa que está mentalmente desorganizada, o ambiente desorganizado é consequência dessas questões mentais. Então, assim, vou citar um exemplo bem básico para vocês. Eu já não conseguia achar uma meia minha.
eu já não conseguia achar aquela calcinha específica que eu gostava de usar para ir trabalhar, entende? Não, minhas coisas de trabalho eu tinha que manter minimamente um lugar organizado para eu poder me lembrar, porque eu era muito esquecida, extremamente esquecida. Eu tive nesse período muitos pensamentos negativos. Nada dava certo, nenhum planejamento dava certo na minha cabeça. Isso era extremamente ruim. Eu trabalho hoje, atuo hoje como líder de projeto e como é que uma pessoa conseguia, como foi que eu consegui e sei que como eu consegui, né? Foi gastando ainda mais energia, uma energia que eu não tinha. Eu me desprendi ainda mais para eu conseguir executar as minhas tarefas e não deixar a peteca cair, não deixar que ninguém visse no meu ambiente de trabalho, nunca deixar que a minha gestora visse que eu estava adoecida, sabe? Isso chega a ser cruel com a gente mesmo, sabe? O que nós nos colocamos sem perceber que aquilo é um adoecimento, sabe? E tô falando tudo isso, esses foram os sintomas que foram se instaurando ao longo dos meses, ao longo dos anos, eu vou dizer assim, porque hoje eu percebo que não foi esse ano que eu adoeci com a depressão, ela vinha se instaurando e eu negligenciando, porque o nosso corpo fala diariamente com a gente, mas nós negligenciamos, essa é a verdade. E aí eu cheguei até a ideação suicida. Isso me doía muito, porque eu sou uma pessoa que ama viver. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa e que sempre tive comigo, enquanto profissional de serviço social, que eu queria ir aonde ninguém quisesse ir. Eu sempre me propus a isso. Tanto é que eu tô onde eu estou, como eu estou, trabalhando como eu estou. Nunca foi um sacrifício para mim ter que sair da minha casa para trabalhar com o que eu gosto. Sempre enfrentei, sempre encarei desafios no meu ambiente de trabalho, fosse uma relação com um colega que não fosse tão fácil, com um líder, com, com o público-alvo, com o qual sempre aconteceu, mas nunca foi um motivo para eu dizer, eu não quero mais, eu não gosto disso. Sempre gostei muito. Quando eu conseguia resolver qualquer situação conflituosa no meu ambiente de trabalho, nessa relação com comunicação, e principalmente com comunidades do entorno dos empreendimentos que eu já trabalhei ao longo da vida, eu ficava muito feliz, muito satisfeita, e eu me olhava assim, com muito orgulho pessoal, de que, poxa, eu consegui, sabe? E eu olhava assim, eu digo, eu acho que é isso mesmo, eu nasci para isso. E quando eu comecei a ter ideação suicida, eu fiquei arrasada, porque eu sou uma pessoa que eu amo viver. Mas eu tava tão adoecida a esse ponto. E aí era um conjunto de sintomas, né? Que antigamente, né, era chamado de somatização. Tudo isso que eu falei pra vocês que eu passei, existia esse termo utilizado. Mas esse termo ele já entrou em desuso, porque quando fala de somatização, parece que você tá negligenciando o que é que aquela pessoa está passando, porque de fato todos esses sintomas existiam, eram reais, não era criação da minha cabeça. E a somatização leva a isso, a pensar que é uma criação da cabeça, mas não, era de fato, eu sentia tudo isso porque eu estava adoecida, eu estava com depressão. E tudo isso tem explicação médica, tem explicação científica, não sou eu que estou vindo aqui me fazer de coitadinha para contar a história, essa história é a realidade. E aí, quero pedir para vocês que continuem acompanhando Faloterapia, pois eu quero trazer assim de forma mais simples possível o que eu tenho passado, o que eu tenho vivenciado e dizer assim que há solução, há tratamento e há sim uma luz no fim do túnel dessa doença, que ela é avassaladora. E aí, eu me antecipo a alguns julgamentos e aí digo a vocês, Joelma, então quer dizer que você veio aqui só para contar que você tá com depressão? Não, volto a dizer. Esse espaço aqui é um espaço muito sério, apesar de ser uma pessoa que gosta da descontração, mas esse é um espaço muito sério. E para que vocês entendam, eu quero lançar luz, de fato. Porque eu tenho certeza que no momento que pessoas do meu convívio, que hoje estão no meu convívio, verem esse vídeo e ouvirem o meu relato,
elas podem pensar assim, poxa, eu não percebi. E realmente não tinha como perceber, porque um dos meus maiores gastos de energia nessa fase em que eu não tinha energia nenhuma era me esforçar para que ninguém percebesse o que eu estava passando. Porque eu não podia correr o risco de perder meu emprego, eu não podia correr o risco de acontecer um dissenso relacionado a alguma questão do meu trabalho e que pudessem associar a isso e eu ser vista com outros olhos, sabem? São muitas questões, são muitas nuances dessa doença que só quem passa é que de fato vai sentir. Por mais que eu traga para vocês da forma mais sincera possível o que eu passei e o que eu venho vivenciando, pode ser que não alcance alguém, porque a gente só consegue de fato entender quando passa. Espero que ninguém mais passe, que eu sei que é quase impossível, mas que se passar, pelo menos tenham a mesma cobertura divina e a mesma sorte que eu tive de ser uma pessoa esclarecida, ou que ao menos tenha uma pessoa esclarecida ao seu redor. Eu queria trazer para vocês, assim, para vocês terem noção de que na mesma época em que o Whindersson Nunes estava sendo internado, eu estava de cama com os sintomas da depressão, até conseguir ir a um psiquiatra e ser diagnosticada e ser prescrito o tratamento para mim, certo? Então, lanço luz a essa temática, conto sobre essa doença, que eu tenho convivido com ela, e dizer que há alternativas viáveis, não são simples, mas existem, que são alcançáveis e que também há tratamento pelo SUS e que inclusive as primeiras medicações que eu tomei, apesar de ter sido comprada, porque minha consulta foi uma consulta através do meu plano de saúde, consultas virtuais eu passei, os medicamentos que foram prescritos para mim são medicamentos que estão disponíveis na farmácia do SUS, então não desista de si e busque. Eu encerro aqui esse episódio, eu aguardo vocês no segundo episódio do Faloterapia, onde eu irei abordar sobre a aceitação da doença, que faz parte do tratamento, isso. E eu sempre falo ao final dos meus episódios que esse assunto, ou qualquer outro assunto, não precisa se encerrar aqui, né? Que vocês podem continuar conversando comigo, falando das suas experiências, contando histórias, tá me pedindo opinião, não sei se vale de alguma coisa a minha opinião, mas que a gente pode continuar essa conversa através das redes sociais, né? Em específico no meu Instagram, @elmafps. Agora eu tô com o TikTok, né? Joelma Pereira. Também tem o meu e-mail, se você quer mandar uma história mais formal, mais longa, né? Que é o faloterapiast@gmail.com. E eu aguardo vocês em qualquer uma dessas redes sociais, desse meio de comunicação, para que a gente possa trocar experiências. Então, eu desejo que todos que aqui estão e que vão chegar em algum momento fiquem bem, fiquem em paz e que Deus os abençoe.